Bem, bom dia, pessoal. Estamos aqui em mais uma quinta-feira no nosso SG na Prática. E hoje nós estamos com um convidado especial, né, que já já vai se apresentar. Então, eu vou só fazer aquela breve apresentação aqui do nosso grupo para ficar registrado, né? Mas hoje é a nossa 10ª aula já, né? Passar rápido, dos nossos encontros de 2022, né? Então vamos, né, digamos, fechar esse bloco, que geralmente a gente dá aulas aí de 10 em 10 aulas, né? São blocos aí. E vamos fechar aí já com um convidado e com uma apresentação especial, né? Então, para quem não conhece, assim, mas só que antes disso, acho que um breve disclaimer, né? Porque a aula ela fica gravada, vai ser disponibilizada no nosso canal do Finanças e Prática. Então, quem estiver com a sua câmera aberta está autorizando, né, a sua imagem ser veiculada. E também registro que o que nós vamos discutir hoje, debater, não expressa a opinião formal do Finanças e Prática, nem das empresas que nós representamos. Tá? E para quem não conhece o Finanças e Prática, né, mas só que nós somos um grupo que é capitaneado, né, que foi fundado pelo professor Marcelo Desterro em 2020, né? Mas o grupo começou com as palestras, né, só que eram realizadas aos domingos, né, com convidados dos mais diversos setores, né? E aí, desde 2021, no começo de 2021, nós formamos um grupo de profissionais, professores, né, com o objetivo de levar educação gratuita a todo o país. E nós já chegamos a todo o país e nós temos uma rede, né, que temos, né, mas só que temos as nossas redes sociais, temos o LinkedIn, mas só que nós temos o Telegram, que onde esses profissionais ficam sempre à disposição, né, para troca de informações, né, eu diria que é um contato muito rico, né, e que nós nos falamos todos os dias desde então. Mas só que 2022, né, nós começamos com essa grade de aulas, né, mas só que a aula de contabilidade ela já fechou, né, o primeiro ciclo, né, e as outras aulas elas ainda continuam, né, e deve ter uma nova grade em breve, tá? Então aqui é isso. Deixa eu parar. Né, e como eu já falei, então hoje a gente tem um convidado que é o Felipe Vignoli, né? Nós trabalhamos juntos aí em um projeto, né? Acho que por alguns anos, né, Felipe? Eu já nem tenho tanto tempo, acho que 2010, 11, 12, acho que foi essa época, né? Então, onde eu Foi, eu acho que aprendi. foi de 2000, foi 2011 até uns 2013, não lembro Foi muito bem. nessa, E aí o Felipe, ele é uma referência para mim, já desde essa época, né, justamente dessa integração das questões de sustentabilidade, né, com a parte financeira, com finanças, né? Então, hoje a ideia é que ele traga para a gente, justamente, porque eu converso muito com vocês sobre a pegada das empresas, a minha prática no dia a dia, e o Felipe vai justamente trazer aí a visão sobre um novo olhar, um novo prisma, né, que seriam dos donos do capital, digamos, né? Então, Felipe, bem-vindo. Eu queria que você se apresentasse brevemente, né, de forma mais, né, mais institucional, digamos, né, que é para as pessoas, acho que te conhecerem melhor e esteja à vontade, tá? Né, e para quem está assistindo, acho que a gente pode ir interagindo, né, Felipe? Acho que se surgirem dúvidas, né, a gente levanta a mão, né, a gente vai Claro. debatendo. E quanto mais vocês participarem, acho que vai ser muito mais rico o nosso encontro, tá? Obrigada, pessoal. Bom dia. Rejane, obrigado pelo convite. Eu estava até brincando aqui com a Rejane, eu não sei se foi um convite ou eu me convidei, porque eu vim vendo todos vários, né, dos eventos que aconteceram aqui de Finanças na Prática, vi todos que teve o Sona Favareto, né, sempre com ótimas colocações. Teve do Rafael Mingoni, que a gente nunca sabe se é Mingoni ou Mignoni, a gente tem que falar com ele, da Gerdau.
teve o João da A-Planet, enfim, vários que trouxeram perspectivas muito interessantes. Além das 10 aulas anteriores que eu vi da Regiane, que eu achei também bem interessantes. E aí, a Regiane, a gente estava falando, né? A gente trabalha muito tempo juntos, né? E além disso, a gente mora muito perto. Então, de vez em quando, a gente está no supermercado e se cruza, e aí fala um pouco. Eu falei, poxa, Regiane, eu vi lá o Finanças na Práticas, que legal. Pô, também sou um grande admirador do Marcelo Desterro, né? Porque, enfim, todas as... Não sei quem já teve aula aqui com ele, provavelmente muitos de nós, mas realmente um expoente, né, em didática, no campo de ensino. Realmente, quem teve aula com ele é um grande privilégio. Então, queria agradecer também esse espaço ao Marcelo Desterro. E a gente, nesses encontros, eu comentei, poxa, eu vi muito... Agora, eu estou achando que está com muito com a perspectiva da empresa, né? Eu acho que a gente poderia ampliar um pouco o olhar e trazer a motivação dos atores, né, que faz com que isso tudo aconteça, né? Porque é claro que as empresas, elas fazem também o ISD pelo amor, como disse a Sona Favaretto, né? Pelo amor, pela dor ou pela inteligência, como ela colocou. As empresas fazem isso. Agora, elas também fazem muito por pressão dos investidores. Elas também fazem muito isso por pressão dos gestores de recursos. E elas também fazem muito isso por pressão governamental. Então, eu conversando com ela, eu falei, vamos falar um pouquinho desse jogo de interesse entre os atores e como é que isso funciona. Afinal, o ISD ele é feito por pessoas. Aí a gente viu que seria interessante trazer essa perspectiva, e é isso que a gente vai falar aqui hoje. Né, a Regiane me apresentou um pouco, né? A gente trabalhou bastante lá no passado no âmbito da Catavento, quando eu trabalhava junto da Clarissa Lins, que, aliás, é outra pessoa também incrível, né? Para todos nós estarmos seguindo. Ela traz sempre colocações muito interessantes. É uma desses expoentes que eu vejo também que podem elucidar também esse campo do que a gente está falando, essa conexão entre os investidores e o que recai sobre as empresas. E logo depois eu tive outros contatos também com o mundo de finanças sustentáveis, que eu acho que também agrega aqui um pouco. Então, eu fiz estruturação de fundos de investimento ainda em 2014, né, com perspectiva de impacto. E depois acontece que hoje estou também estruturando um outro fundo de investimento também de impacto, uma gestora de recurso. Né, deve vir a público em breve, né, né, qual é a gestora e qual é o fundo em si. No momento não é público ainda, mas me trouxe também bastante essa perspectiva, né, do contato com o investidor, né, do contato com a gestora de recurso, como que implementa isso, como é que faz isso de uma forma bastante cuidadosa, né, para a gente realmente conseguir atingir o que a gente quer, que são os negócios de impacto. Também tenho uma trajetória empreendedora, também tive uma empresa de inteligência artificial, e hoje ela tem um braço de inteligência artificial e cybersecurity, que é a CyberLabs, está indo super bem, né, está com mais de 200 funcionários, né? Não estou mais na gestão em si, mas foi um capítulo de 5 anos que foi muito interessante e também trouxe muito essa perspectiva da empresa e do que é possível fazer quando você está numa empresa nascente ou não. Então, nesse leque como um todo, né, com a perspectiva, né, do investidor, a perspectiva do gestor, a perspectiva da empresa, eu acho que tem um papo interessante aqui para a gente hoje. E tem um elemento adicional, que também é um capítulo recente meu, que é a gestão no Lab, que é o Laboratório de Inovação Financeira, que o Henrico está aqui, inclusive, é um dos participantes do Lab. O Lab é um fórum multi-stakeholder, ele é liderado pelo BID, pela CVM, pela BDE, pela GIZ. E lá a gente... Ixi, travou. Travou, né? Travou. Vamos dar um segundinho que volta. Ele volta. Será que caiu? Acho que sim. Ele deve voltar daqui a pouco. Ué. Então, Henrico, quer ir falando um pouco sobre o Lab, já que você... Porque ele ia explicar exatamente o que era o Lab? Fala para gente. Rejane, vamos lá, deixa até... Ele caiu, tá vendo? Eu acho. Vamos ver. Ah, voltou. Voltou? Voltou, legal. Então deixa ele falar. Pronto, voltou?
Voltou. Já pedido até para o Henrique explicar para a gente o que era o Lab um pouco, enquanto você está... Não, tá, desculpa, o meu fone caiu, tá pior que eu tava com trocar aqui, devo ter caído aqui sem querer, devo ter desconectado, peço desculpa. Mas, continuando, né, da parte do Lab, o Lab é um fórum multi-stakeholder, né, são aqueles 4 patrocinadores que eu disse. Começou o trabalho em 2017, né, então, com 20 instituições, hoje são mais de 200 instituições, e ele é um fórum multi-stakeholders para discutir instrumentos financeiros que possam alavancar negócios de impacto socioambiental. Então, a gente discute instrumentos como finanças verdes, a gente discute questões como riscos ASG, o mundo das fintechs, e o meu subgrupo lida muito com o universo do impacto, né, do impacto socioambiental, que é o GT Impacto, o GT de instrumentos financeiros e negócios de impacto. Então, assim, para ilustrar um pouco de algumas entregas, né, o recém-lançado edital de Blended Finance do BNDES foi, não vou dizer feito dentro do Lab, porque é uma iniciativa do BNDES, mas o Lab ajudou a impulsionar esse edital, né? A gente incubou isso dentro do Lab para ter toda opinião e contribuição de todos os stakeholders para que saísse um edital mais redondo possível, para que o banco tivesse uma segurança também de entendimento de necessidade do ecossistema. Algumas proposições regulatórias, né, a gente contribuiu bastante, como a própria revisão dos FDICs, que estava aberto pela CVM, então, com condicionantes de rotulagem socioambiental em fundos de direitos creditórios, e também, mais antigo, uma proposição nossa para uso de crowdfunding para uma instituição pública de desenvolvimento, que foi o Badesul. Então, esses são os exemplos de entregas do Lab. A gente tem uma sistemática que é muito parecida com o Human-Centered Design, que a gente aplica de forma bastante sistemática, mas, porém, muito proveitosa. Então, isso é um pouco de tudo o que eu fiz e o que eu tenho feito atualmente, né, que eu acho que nos leva para esses capítulos que eu estava falando com a Regiane. A visão do investidor, a visão do gestor, a visão da empresa e também a visão do regulador. Então, esses somatórios de interesses, né, que eu acho que configuram o mercado como um todo. Alguma pergunta adicional ou eu posso começar aqui a compartilhar a tela, Regiane? Ok, Felipe, Só, por só uma mim... pergunta, Felipe. Uhum. Desculpa. Bom dia, Ana Cláudia. Claro. Aqui. Felipe, como que a gente, como que é a participação, o ingresso no Lab? Né? São só profissionais do mercado financeiro mesmo? Como é que isso funciona, assim, para participar mais ativamente das discussões do Lab? Ana, obrigado pela pergunta. É bem simples. É só encaminhar um e-mail para o Lab, eu posso te passar, eu acho que é info@laboratoriodinovaçãofinanceira.com. Eu te passo aqui já já, colocando qual é a sua instituição, né, qual é o grupo de trabalho que você quer participar, né, qual é o grupo e o subgrupo, e qual é a motivação, o que você acha que você pode contribuir. E aí tem uma análise dos gestores. É um fórum aberto, tá? Todos são bem-vindos, mas a gente realmente quer quem entre e quem vai participar, quem tem uma contribuição. E uma coisa que eu costumo muito dizer, como é um fórum multi-stakeholder, poxa, hoje já são, como eu disse, 300 instituições, né? É óbvio que nas reuniões, que elas acontecem mais ou menos de 15 em 15 dias, não vão ter todos os stakeholders. Então, é lógico que os interesses oscilam, é natural. Então, hora você tem uma contribuição maior ou menor, né? Mas é um fórum em que a gente precisa realmente que tenha o engajamento de todos para que faça com que as coisas aconteçam, né? O Lab, ele concentra, ele alinha os interesses estratégicos do ecossistema do mercado, eu diria assim, tá? Não, muito bacana. Eu sou fã do trabalho de vocês, assim, e aí sempre tive essa vontade de perguntar para alguém como é que a gente faz para participar de uma forma mais ativa, e a oportunidade chegou. Obrigada, viu? E a Ana Cláudia fica bem à vontade, tá? Tem vários escritórios de advocacia, Ah, né? que legal. Tem reguladores, tem bancos multilaterais, bancos comerciais, enfim, é bastante diverso a qualidade dos stakeholders. Tem empreendedores, enfim, tem Muito bom. vários tipos de stakeholders, tá? Bacana. Obrigada. Então, deixa eu só começar aqui a minha apresentação. Todos vendo? Aquela pergunta que a gente sempre tem que fazer antes de começar qualquer Sim. apresentação. Sim, sim. Sim. Tá bom, então. Bom, pessoal,
como eu estava colocando aqui como, né, um momento inicial, o ESG ele tomou uma proporção muito grande, né? Nossa, eu vendo até as aulas da Regiane, que ela passa pelo GRI, pelo SASB, TCDF, né? Os elementos de governança, as métricas, como é que isso tudo é colocado num reporte. Caramba, é tanta coisa, né? Que parece que a coisa é super complexa. E, ao mesmo tempo, como eu venho acompanhando esse assunto há muito tempo, é um pouco até frustrante, né? Mas também dá um entendimento interessante, que, na verdade, as pessoas estão tentando simplificar isso ano após ano, né? O alinhamento entre os padrões, como vocês falaram, pela própria SSB, que, né, aconteceu agora recentemente, depois da COP26, é uma tentativa disso. É claro que antes tiveram outras tentativas também de sinergia entre os padrões ou entre os frameworks, né? Agora, tem uma essência que eu acho que é simples, né? Que é o interesse das pessoas. Essa essência, ela é sutil, claro que ela é sutil, ela não é fácil de ser capturada, mas depois que a gente passa dessa perspectiva, eu acho que a coisa fica um pouco mais simples da gente entender, inclusive, o que é o correto ser feito sem precisar de nenhum manual. Não quero, com isso, lógico, colocar que uma análise ESG é simples, não é isso. Mas colocar que essa estrada, essa infraestrutura, né, que a Regiane e os convidados aqui têm colocado, ela foi feita por pessoas, ela foi pavimentada por pessoas. Então, desde 2011 ou 2011, que eu estava falando com a Regiane, acho que em 2012 eu participei de alguns fóruns do PRI, entre 2011 e 2012, 13 e alguns anos para frente, né? E é muito interessante que, né, desde aquela época, era colocado esse discurso. Essa estrada tem que ser construída pelos asset owners ou os asset managers. Né? Os asset owners são, como a gente está falando, dos investidores, os asset managers são os gestores. Né? E a verdade é que isso é construído por todo mundo, é construído por pessoas. Né? Parafraseando um pouco aqui a Sônia Favaretto, né? Pelo amor, pela dor, pela inteligência, essa estrada tem sido construída ao longo do tempo por pessoas. Aqui eu trago a foto do Larry Fink, do Larry Fink, que é um dos gestores, né, da BlackRock, com aí mais ou menos 10 trilhões de ativos sob gestão, e é um dos grandes impulsionadores, né, dessa agenda quando a gente fala do mercado privado. Então, o potencial que tem, né, de trazer esse assunto, né, para o centro de discussões quando a gente está falando com conselhos, né, o que o investidor ele está realmente se importando. Então, agora, é interessante também perceber que essa motivação das pessoas, né, essa ação das pessoas, é também para os dois lados, né, para os efeitos negativos ou para os efeitos positivos, a gente está sempre tendo motivação das pessoas, seja no início de uma guerra, o impacto dessa guerra em toda uma cadeia de valor que a gente tem visto aí com um problema sistêmico de pressão sobre os preços num contexto internacional e o quanto que isso, né, impacta numa transição energética, como a gente vem falando. Isso tudo foi deflagrado por ações de pessoas. Quando a gente está falando de participação em conselhos de grupos mais diversos, a gente está falando por pessoas, da perspectiva de pessoas, para pessoas. Né? Então, o quanto que essa diversidade ela tem que ser reconhecida pelas empresas como um todo, em que elas estão inseridas em sociedades desiguais, e faz parte da sua conduta ampliar essa diversidade, não só para equiparar, né, aspectos históricos, mas também por produtividade, por melhor gestão e governança das empresas. Essa ação das pessoas também é importante na liderança do que pode acontecer no mercado como um todo. Né? E colocando aqui um pouco só de uma visão, isso tudo é muito pessoal, a Regiane também colocou esse disclaimer, né? O BNDES vem fazendo uma gestão bastante ativa na agenda, né, ESG, Montesano, com Bruno Aranha, né, trazendo proposições para o mercado nessa agenda, né, não só, né, na questão de linhas de financiamento, mas também por inovação, como o próprio Blended Finance, Sandbox do Blended Finance. E, gente, não é simples para uma pessoa que está no órgão público inovar. Né? Os riscos que estão envolvidos, o que fica em jogo em questões de órgão de controle, né? O que os órgãos de supervisão, se não têm conhecimento sobre aquele assunto, o que podem interpretar.
Então tem que ter pessoas que tenham peito e querem levar isso para frente. E essas pessoas fazem isso muito por sua índole e também porque vem um movimento internacional e enxergam que a gente tem que estar alinhado com esse contexto internacional. Então tem um movimento bastante forte liderado por pessoas também que estão vindo dentro do BNDES, que não é de agora, tá? Eu também lido com o BNDES há muito tempo. Isso tudo foi pavimentado por muitas pessoas que trabalham lá. O William sabe, é um dos que eu posso citar aqui, que são uma das mentes brilhantes que tem no BNDES. A Daniela Arantes também. Então, enfim, são tantas pessoas para nomear que a gente faz justiça quando não fala de algumas pessoas aqui. Mas, enfim, eu acho muito interessante o diálogo que aconteceu muito recentemente, né, em relação a Tesla, que foi retirado do S&P 500 e ESG, né, dado que, poxa, o produto deles, né, puxa tanto essa questão, né, da sustentabilidade, né, zero emissões. No entanto, quando você olha, o que ele faz é muito legal. O como ele faz é que está sendo questionado. Né? E é mais importante ainda, a estratégia de integração a estratégia de divisão em SG, né, que a gestora, que o rating tem, na verdade, é do best in class. Então, se ele não tem as melhores práticas, né, como um todo, em determinado setor, poxa, é compreensível que talvez ele possa cair desse índice, né? Se talvez fosse um outro tipo de análise, como de integração em ESG, a gente vai falar aqui um pouco disso, talvez ele ainda estivesse lá, enfim, ou se fosse, por exemplo, uma escolha temática, talvez ele ainda estaria lá. Então, mostra esse próprio argumento dele um desconhecimento, né, sobre a própria forma como a empresa dele é analisada. Então, entender também como que os gestores fazem essa análise, qual a estratégia que esses gestores fazem essa análise, ela é muito importante. Então, isso aqui é o que vai muito permear, né, na nossa conversa, né? O ESG, ele é simples, não estou querendo falar aqui que ele é leviano. Uma análise ESG, ela não é leviana. O que realmente importa, assim, quando eu tô olhando, é o que é feito, o como que é feito e com quem que é feito. Então, aqui você coloca todas as relações de um projeto, uma empresa, uma gestora de recurso, um produto financeiro. O que está servindo, como que isso está sendo feito e para quem que está sendo feito. Quando eu estou falando quem, é desde colaborador, comunidade, parceiro, cadeia de valor. Então, isso aqui tem um olhar realmente muito ampliado que é muito relevante quando a gente está olhando para esse universo. Separei a nossa conversa em 4 tópicos principais que a gente deve percorrer aqui nos próximos 20 minutos, porque eu acho que é mais interessante também a nossa troca de experiência, então nos próximos 20, 30 minutos, passando como é que está organizado esse ecossistema, depois falar um pouco como é que isso se desdobra nos instrumentos financeiros que já existem hoje, o que o report tem a ver com esses instrumentos, por que esses capítulos todos que são debatidos aqui no Finanças da Prática são tão importantes, e, por fim, a gente debater um pouco sobre essas motivações do tomador de decisão, o que realmente importa no fim do dia. Por favor, qualquer momento que vocês quiserem interromper para fazer uma pergunta, levanta a mãozinha, ou então, se eu não ver a mãozinha, pode abrir o microfone e falar, não tem problema nenhum, tá? Bom, esses 3 atores que eu vinha comentando, né, anteriormente, os investidores, gestores e empresas. Fala um pouco de maneira assim bem básica, né, como é que funciona o mercado, na verdade, até sem falar primeiro de ESG. Os investidores, eles são os detentores dos recursos, né, que a gente está falando onde podemos falar aqui, por exemplo, como fundo de pensão, a gente pode estar falando como investidores institucionais, a gente pode estar falando de family office, a gente pode estar até falando de nós, que somos investidores individuais. Né? Nós também poupamos e nós também guardamos recursos, nós também compramos ativos financeiros. Então, cada um de nós aqui também fizemos um papel disso, claro, um com mais ou menos bolsos, mas todos nós fazemos esse papel também dos investidores. Né? Quando a gente olha para o mundo dos gestores, são aqueles atores que vão pegar esse dinheiro dos investidores e vão fazer as aplicações do dinheiro. E aí, esse olhar sobre aonde que vai estar esse dinheiro, que tem que ter uma conexão muito forte com os investidores. Então, o investidor ele fala, bom, eu quero que o meu dinheiro gere uma quantidade de retorno possível. Aí o gestor ele vai olhar e falar, tudo bem, quais produtos financeiros, dentro de renda fixa, dentro de renda variável, de fundos multimercados,
de debêntures, o que eu vou fazer de uma equalização de carteira para dar o melhor retorno possível com o menor risco possível. Então, os gestores, eles fazem essa alocação dos recursos de uma forma mais ou menos racional, né? Porque nem todas as nossas decisões são racionais, nós sabemos, mas eles tentam atender os interesses dos investidores e aplicam em projetos ou empresas. Então, a empresa, ela recebe a demanda dessa cadeia, do que está vindo do investidor, como é que o gestor entende isso, e como é que a empresa depois absorve essa agenda. Então, tudo quando a gente está falando de transparência, do TCFD, do CDP, ele passou por alguma parte desses elos anteriores. Foi uma demanda que veio dos investidores, foi algum olhar que os gestores começaram a ter necessidade, né, de conseguir olhar para diferentes empresas no mesmo setor e saber como é que está a emissão, conseguir comparar e conseguir fazer a alocação de uma forma apropriada. É claro que eu estou falando de um modo simplista, né? A gente tem diversos outros atores nesse ecossistema. O órgão regulador aqui apresenta um papel muito importante. Às vezes ele está à frente, às vezes não, às vezes ele vem a reboque, às vezes a pressão começa para o investidor, às vezes começa pelo consumidor, às vezes começa pelo próprio governo, às vezes começa por um banco comercial, né? O importante desse discurso como um todo é que o setor financeiro, como um todo, ele tem um papel fundamental de indução do mercado. Ele consegue puxar essas boas práticas dessas empresas. Então, quando eu estou falando de investidor, quando eu estou falando do gestor, quando eu estou falando de agência de desenvolvimento, quando eu estou falando de banco comercial, banco multilateral, ele tem esses papéis indutores do mercado, né, de puxar essas boas práticas. A título de exemplo, a gente vai falar um pouco aqui disso também, as ações do Banco Central, por exemplo, né, que veio com o 4327 exigindo das empresas uma análise de risco que contemplasse fatores socioambientais, que exigia uma política socioambiental das empresas. Isso vem lá desde 2014 e agora com regras ainda mais rígidas do Banco Central, claro que para vários tipos de mercados, mas até exigindo, né, um olhar sobre a análise de cenário, né, variação de preço, né, de carbono. Então, essa coisa foi aumentando cada vez mais a sua complexidade de acordo com a maturidade que o mercado foi atingido. Então, o que existe hoje? Então, a gente está falando aqui dos investidores, dos gestores e também das empresas. Então, quando a gente está falando, né, de como que esses recursos são alocados, como que efetivamente acontece essa transação, né? Então, quando a gente fala de finanças sustentáveis, ou seja, o que é finanças sustentáveis, né? É todo tipo de aplicação que vem da demanda dos investidores, que dessa cadeia de interesses, né, e de demandas que vem dos investidores, que recai sobre gestores e passa para as empresas, né, quando há critérios socioambientais no que a gente está conversando, a gente chama esse campo um campo de finanças sustentáveis. E aí, os títulos que estão sendo utilizados, né, para fomentar esse mercado, esses produtos, né, a gente tem diversos instrumentos. No Brasil, a gente usa instrumentos convencionais para aplicar, enfim, para fazer aplicações de finanças sustentáveis. A gente pode ter FDICs, a gente pode ter um CRI, um CRA, uma debenture. O que tem de diferente? É que eles carregam uma perspectiva socioambiental. E quando eu estou falando da perspectiva socioambiental, é claro que eu estou tentando simplificar, né? Porque a gente está falando aqui de títulos verdes, os títulos verdes vão estar olhando para energia limpa, né? Para aplicações de recursos que vão para florestas ou outros tipos de aplicações, ou até mesmo um título social, ou como a gente chama às vezes um título sustentável, que pode carregar qualquer uma das letrinhas do ODS na sua alocação de recurso. Então, esse é um tipo de alocação de recurso. Então, eu posso usar um CRI, um CRA, uma debenture, em que eu coloco ali uma perspectiva, né, socioambiental por trás. Geralmente, eu tenho ali um certificador por trás, que vai atender algumas normas, como, por exemplo, da ICMA, do CBI, né? Ele tem um padrão que tem que ser seguido, um certificador que fala, ok, ele está seguindo os padrões que estão sendo seguidos por esses frameworks, valida aquilo com o mercado. Olha, eu estou validando. O outro tipo de título também que
que existe, né, quando eu estou falando de títulos verdes, sociais, climáticos, ou títulos sustentáveis, é o do Sustainable Linked Bonds, onde eu vou me comprometer não com a alocação do recurso, mas eu vou me comprometer com uma meta. Então eu falo, olha, eu vou pegar esse dinheiro aqui de vocês investidores e eu estou me comprometendo em que eu vou avançar na pauta social no quesito de diversidade da minha liderança. Ou eu vou aplicar o meu produto numa população minorizada na questão de oferta de crédito e eu vou metrificar isso e eu vou mostrar para vocês que eu consigo fazer isso ao longo dos anos. Se eu conseguir, eu tenho um prêmio, e se eu não conseguir, eu sou penalizado. De forma bastante simplista, é isso que acontece. Então, esses são, por exemplo, instrumentos de dívida, né, comuns que existem no mercado, que recebem essa perspectiva socioambiental e estão disponíveis no mercado. De 2020 para cá, a quantidade de emissões de tipo de título aumentou enormemente. Né? Não acredito que foi só por causa da pandemia, como muito é dito, acho que foi um trabalho que foi feito ao longo de muitos e muitos anos, como eu estava falando para a Regiane, isso é falado desde 2012, 2011, quando eu comecei a participar disso, até antes disso, isso era falado. Na sua essência, né, a finança sustentável sempre existiu, né, os nomes que vão mudando ao longo dos tempos, e agora é um ponto de interrogação nesse novo contexto internacional de juro mais alto, né, e de pressões inflacionárias, como é que vai ter a tendência desses títulos daqui para frente, só monitorando aqui um pouco do tempo. Enfim, nós temos outros tipos de instrumentos, como eu falei também, quando eu estou falando de equity, né, eu tenho instrumentos que podem seguir a linha de equity crowdfunding, muita gente conhece isso como uma vaquinha, só que a gente tornou uma proporção muito maior. Hoje em dia isso é supervisionado pela CVM, que tem condições, né, de isenção de registro de plataformas eletrônicas que querem fazer, né, captação para a empresa de forma pública, né, de forma escalável. Né, a 588 recentemente foi revisada, né, tem uma nova regra que ampliou os limites de mercado, permite um tipo de mercado secundário, né, venda de ativos entre os investidores. Então, isso é um outro tipo de perspectiva de equity. Um outro que eu posso citar também é o que eu estava falando, que eu faço estruturação de venture capital, de seed money também. Então, são gestoras que estão alocando empresas que estão nascendo, em startups, com inovação, que estão trabalhando em regiões de clima, em regiões florestais, né, ou que estão incentivando essa cadeia florestal, essa cadeia de valor, né, ligados a economias florestais, a bioeconomia, que estão incentivando mercados, né, que impulsionem, não deem estruturas, que tornem escalável soluções de mercado de carbono, por exemplo. Então, isso também são tipos de aplicações que são em equity. E, às vezes, eu estou falando de um fundo que está seguindo uma estrutura de um FIP, né, um instrumento tradicional. Só que, de novo, aí ele vai e carrega, né, um olhar socioambiental. E ele faz isso de maneira leviana? Não, ele tem regras. Essa regra é supervisionada por um órgão regulador? Também não. Por isso que é importante um alinhamento do discurso, como a Regiane vem trazendo aqui em tantos os fóruns. Então, provavelmente já foi falado do sistema B. O sistema B é um dos condicionantes quando eu estou falando de equity, né, em startups, que é uma das metodologias que são utilizadas para eu fazer um enquadramento e ter um entendimento do mercado que aquilo ali é crível. Né, um outro tipo de instrumento de métrica, né, de instrumento mesmo para fazer essa avaliação é o IMP, o Impact Management Project, onde eu faço ali, eu recaio um olhar sobre 5 condicionantes, que é basicamente isso que eu coloquei aqui, do que, como, o que, como e com quem, né? Mas ele tem 5 dimensões, do what, do who, da contribuição, da escala e também dos riscos. Então ele faz uma análise bastante simples, eu gosto muito desse tipo de metodologia, por exemplo. E tem também a filantropia, né, que eu não posso deixar de comentar aqui sobre a filantropia. Ela representa um papel fundamental, quando eu estou falando de instrumento de blended finance, nessa união de capital público e privado. Então, essa união, né, de diferentes tipos de apetite no mesmo instrumento, que é o edital do blended finance, por exemplo, ela é muito positiva. Porque, às vezes, eu tenho um risco inicial no projeto em que afasta o investidor tradicional. Só que se eu tenho um colchão de amortecimento para antes entrar com capital filantrópico, que assuma essas primeiras perdas de um investimento, ou os riscos, né, para a estruturação desse negócio, isso tem o poder de atrair esse apetite do capital comercial que a gente está falando, ou eu posso falar aqui do investidor tradicional. Tá?
Indo um pouco para frente, então, aqui só exemplificando o que eu estou falando quando estou falando de filantropia, de capital privado via doação, subvenção, equity, quando eu estou falando é a participação numa empresa, ou seja, eu estou comprando o risco junto com a empresa. Eu estou virando sócio dessa empresa, eu estou entrando como sociedade. Quando eu estou falando de dívida, eu estou falando de um empréstimo. Né? E aqui também entram, no mesmo escopo do que eu estou falando dos instrumentos, as garantias. Né? As garantias são muito importantes para reduzir esse risco das operações também. Então, esses aqui são o escopo que a gente está falando das finanças sustentáveis. Quando eu olho isso dentro de um contexto de desenvolvimento sustentável, eu tenho essas diferentes perspectivas econômicas, ambientais, né, sociais, de governança, né, distribuídos ali entre todos os ODS, e os tipos de perspectivas de instrumentos de finanças sustentáveis distribuídos, né, entre todo esse espectro do desenvolvimento sustentáveis. Como a gente estava falando, né, dos interesses dos investidores, isso aqui é muita alegria que a gente vê essa evolução ao longo do tempo. Como a gente antes não tinha muita metrificação e acompanhamento, tinha uma grande dúvida, mas esses investimentos, eles retornam menos ou mais do que os outros, ou apenas eu posso fazer, não vai fazer mal nenhum para o bolso do investidor, mas vai fazer um bem para o meio ambiente, um bem para a sociedade. Hoje em dia essa questão já está mais atualizada, né? Porque a gente tem muitos estudos que apontam que realmente tipos de investimentos que carregam toda essa perspectiva, elas têm uma estabilidade maior, ou seja, elas têm uma volatilidade menor ao longo do tempo, elas têm um retorno muitas vezes também maior, né? E isso fez com que os investidores começassem também a olhar para esse tipo de ativo, né? Como mostra aqui que 35% dos profissionais eles estão olhando, querendo melhorar os seus retornos financeiros, né? E aí a gente tem uma série de estudos que a gente chama de meta-análise. Meta-análise eu pego diversos estudos e eu vejo daquele ali quem que concluiu que é positivo, quem concluiu que a correlação é negativa, quem que concluiu que a correlação é neutra. Né? E essas meta-análises nos levam cada vez mais à perspectiva de que os retornos eles são tangíveis, eles são positivos, né, quando eu estou olhando essa perspectiva. E aí tem vários motivos por causa disso. Porque eu melhoro o meu produto, porque eu melhoro a minha relação com a cadeia de valor, porque eu reduzo custos, porque eu reduzo os meus riscos perante algumas regras que estão algumas regras que estão entrando no mercado, como por exemplo o mercado de carbono, né, que está sendo impulsionado no Brasil nesse momento agora também. Bom, e o que o reporte tem a ver com tudo isso? Né? A Regiane, eu não vou me estender muito nesse slide aqui agora, porque a Regiane é catedrática em passar todos esses frameworks ou padrões, o que a gente está colocando aqui. Eu só vou colocar um pouco, porque eu acho que também interessa, você sempre carrega essa perspectiva da pessoa, né? Então, o que importa esses diferentes padrões ou frameworks? Quando estou olhando ali para a perspectiva do TCFD, é um padrão que é muito importante para os próprios investidores, né, para as empresas que estão interessadas em mudanças climáticas. O mesmo quando eu estou olhando, né, para o CDSP, quando eu estou olhando para o SASB, eu acho ele muito interessante, porque ele já carrega alguns padrões, inclusive com matriz de materialidade para os setores, né, ele separa isso, que para mim é importantíssimo, né, para cada um dos setores eu tenho que recair um olhar diferente. Então, e ajuda a interlocução com os financiadores, empresas de capital aberto. O GRI é um instrumento super poderoso, né, para as empresas aí de capital aberto que queiram conversar com diversos públicos, não apenas os investidores, mas quando querem passar de uma maneira mais simples, né, as suas ações para ONGs, para empresas, consultorias, etc. E, por último, tem o IROS e o Sistema B, que eu até já comentei aqui do Sistema B, né, que focam também nessas empresas de capital fechado, que estão olhando mais a perspectiva do impacto socioambiental como uma adicionalidade positiva, e não apenas num espectro só ESG, questões de compliance, governança, gestão. Eles estão procurando, okay, o que você faz de positivo para trazer algo que contribua para uma vida melhor do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental. Tá? Em meio a isso tudo que eu estou falando, dos padrões, dos frameworks e tudo isso que é muito discutido aqui dentro, eu ainda tenho essa pressão do regulador, né, que vem colocando cada vez mais regras para reduzir essa assimetria de informação que existe entre o investidor, o gestor e a empresa. Então, a CVM, né, ela, como eu disse para vocês, ela colocou um edital, né, para revisitação das regras, né, dos FDICs, que são fundos de direitos creditórios,
E ela colocou ali um capítulo em que ela queria saber a opinião do mercado sobre a rotulagem ESG. E expandiu, inclusive, né, para opinarem sobre Blended Finance com o uso dos CDICs. Eu não sei o que aconteceu lá dentro, mas alguma coisa os motivou a fazer essa mesma perspectiva também para outros fundos. Eles estão mostrando aí que eles também estão estudando isso para os outros fundos. Análise de risco climático, como citei, né, sendo puxado pelo Banco Central, aumenta essa quantidade de informações. Essas gestoras elas precisam se adaptar, né, a essas novas condicionantes que estão surgindo no mercado via os órgãos reguladores, via os padrões que são colocados no mercado, elas precisam se adaptar para fazer essa interlocução entre o gestor e a empresa. Eles, na verdade, eles acabam sendo o elo entre os dois. E aqui vem uma provocação bastante importante, né? Como é que eu faço com tanta informação? Então, de acordo com essa nova pressão que vai surgindo, né, do investidor, do gestor, do regulador, a quantidade de informação que foi surgindo ao longo do tempo é uma enormidade. Então, realmente, assim, isso foi uma das teses lá de mestrado que eu fiz com o professor Celso Leme, era procurar essas informações de cunho ambiental e social dentro do relatório das empresas, algo que poderia ser feito com machine learning hoje em dia, é verdade. Mas a quantidade ali de informações é muito baixa. Quando eu olho para uma empresa de capital aberto, ainda existia alguma coisa, já tinha GRI, já tinha alguns padrões sendo adotados por algumas empresas. Quando eu levo para a renda fixa, era quase inexistente. Né? Então, tem várias dissertações de mestrados aí dos pupilos do professor Celso Leme, que carregam muito essa perspectiva. E olha só a quantidade de informação que vem aumentando. Né? E isso acompanhou a disponibilidade de informação como um todo na indústria. Né? Hoje em dia, construir uma informação é muito mais fácil, disponibilizar essa informação é muito mais fácil. Então, quando eu tenho dois tipos de disponibilização dessas informações. Eu posso ter um relatório, né, onde eu tenho descrito num texto algum impacto socioambiental para um ponto de vista qualitativo. Né? Isso geralmente é uma informação não estruturada. Uma foto, por exemplo, pode ser um tipo de informação não estruturada. Ou seja, eu tenho que trabalhar aquela informação para conseguir tirar uma tomada de decisão. As informações estruturadas, geralmente são aquelas informações que estão numa tabelinha. Então, quando você pega um report, aí chega lá no final, ele tem toda de uma forma resumida, todos os indicadores de RI ou indicadores SASB padronizados, tudo numa forma de tabela. Para quê? Para quando o investidor pegar essa empresa e outra, ele vai comparar tudo numa tabela e vai tirar dali alguma conclusão. Só que, gente, a quantidade de informação está crescendo de uma forma tão exponencial, né, que a gente vai ter que dar uma forma de conseguir trabalhar com isso tudo de forma escalável. Porque hoje em dia, nem só olhar para a tabela está suficiente, de acordo com as informações, de falta de padronização das informações entre si, e pelo aumento da quantidade de informações não estruturadas ao longo do tempo. A gente vai precisar de tecnologia para conseguir organizar essas informações como todos e facilitar essa comunicação entre investidores, entre gestores e empresa. Finalizando, então, o que realmente importa no fim do dia para esses investidores? Os investidores, eu acho que isso tudo que eu estou falando aqui, ele já foi dito, né, nessa nossa conversa como um todo, mas eu vou só simplificar aqui e concluir. O primeiro efeito que eu acho mais importante é o efeito manada, né, o direcionamento que isso traz. E eu vou colocar uma das ações mais importantes são os que vêm dos bancos multilaterais, porque eu acho que eles foram os pioneiros. É que eu estou falando de Banco Interamericano, Banco Mundial, o IFC, que foram colocando isso na sua perspectiva, desde lá de trás, quando eu tinha Project Finance, quando eu comecei com os princípios do Equador, eu vim puxando isso para a agenda. Então, para avaliar projetos que tinham realmente tickets muito mais elevados, né, de 200 milhões de reais, então, com tickets mais elevados, eu recaía um processo de diligência realmente muito acurado e muito preciso sobre diversas perspectivas que eu queria que queria-se, né, incorporar nessas análises. Os bancos multilaterais, os bancos de desenvolvimento, desculpa, também tem um papel muito importante, como eu citei aqui o do BNDES, que tem puxado muito essa agenda, e mais recentemente também o BlackRock. Então, todo ano, o Larry Fink solta uma carta, né, colocando o que para ele é importante na perspectiva do relacionamento com os gestores de recursos ou com as próprias empresas.
ele diz o que eles vão estar olhando, eles não têm uma pegada, digamos assim, nós somos uma bandeira da sustentabilidade. Não, mas ele fala, olha, nós entendemos que nós estamos num capitalismo em que o relacionamento com o stakeholder ele é importante, a questão climática a gente está vendo que está avançando com força, e a gente vê isso como algo que impacta a longevidade das empresas. Basicamente isso que apresentou na carta deles. Teve até um discurso recente falando, eles recuaram, porque eles estão falando que estão pesando um pouco na mão também da exigência das empresas, eles não vão fazer desinvestimentos, né, em empresas, né, do setor de óleo e gás. Eu não vejo como recuo de modo nenhum, eu acho muito mais um esclarecimento. Aliás, tem um posicionamento também de uma gestora aqui no Brasil, que é a Atmos, que eu acho fantástico, assim, super bem escrito, são textos muito bons, eu recomendo que vocês procurem depois, são as cartas da Atmos, em que eles justificam sempre seu posicionamento em ESG, um posicionamento porque fez um desinvestimento numa térmica, numa térmica, por exemplo, por que não fez numa energia renovável. Então, acho que esse avanço do mercado é importante para criar esse diálogo interessante da transição. Ninguém está falando aqui de um mundo perfeito, a gente sempre precisa de uma transição. Então, acho que esses efeitos eles são importantes para impulsionar o mercado e sempre, às vezes, dar um pouco de um passo atrás, que eu não vejo como recuo, mas sempre como fazer análise de forma responsável, né? Pensando também como é que a gente faz isso com a maturidade do mercado e como é que a gente coloca isso de forma a preservar também é, a robustez das análises, né? E não apenas agir de uma forma simplista. Né? Quando eu coloco aqui de panelinha, porque tem vários fóruns onde eles se concentram, né? Como o PRI, que foi que eu disse, e tem, claro, outros fóruns, né? onde a participação deles é muito importante, na própria constituição do TCDF, no ISSB, né? Nas próprias proposições da IOSCO, né? Que é a entidade que olha todos os security exchanges do mundo como um todo. Então, esses fóruns são importantes para a participação desses atores, porque eles vão dando as diretrizes do que é importante para o amadurecimento do mercado global. E essas panelinhas são importantes. Estar vinculado a essas panelinhas, e eu não quero colocar aqui o nome pejorativo, mas isso também indica para o gestor qual é o investidor que está comprometido, né? Ou para a própria empresa, qual é a gestora que também está comprometida. Uma gestora também pode participar de um PR, por exemplo. Né? A lupa ESG é porque, como eu disse, quando eu tenho essa quantidade de informação importante, eu tenho informações que sejam comparáveis, verificáveis, tempestivas, auditáveis, e claro que com isso tudo eu consigo fazer essa conexão financeira. Afinal, o investidor ele tem um papel fiduciário. Então, ele tem que alinhar tudo isso que a gente está falando com as relações de risco e retorno e trazer isso para o centro dos negócios. Os gestores, por sua vez, como eu já falei, ele tem um papel fundamental de interlocução entre os projetos, empresas e investidores. Então, eles têm que colocar nas suas políticas uma forma muito clara de como que ele está fazendo isso. Então, ele tem que trazer clareza essa relevância do tema na sua gestão. E aqui eu não estou falando que ele tem que ser o mais arrojado possível. Não, ele pode até fazer uma política em que ele fala, olha, isso para mim ainda não é tão importante, eu vou fazer apenas um filtro negativo e está tudo bem. O importante é que tenha clareza. E aí eu passo para o segundo ponto, que é a estratégia da integração. Tem vários tipos de formas como o gestor pode trazer isso para dentro de casa. Né? Como eu falei, o filtro positivo. Eu vou trazer empresas que apenas investam, né, em tecnologia solar, vamos colocar isso como exemplo, né, que eu posso relacionar isso também a investimento temático. Ou o contrário, não vou investir em indústria armamentista, que é o filtro negativo. Ou best in class, eu vou pegar a melhor indústria de papel celulose, por exemplo, que tem melhores práticas ambientais, aí eu vou investir nessa empresa. Ou integração ESG, ou seja, eu vou colocar em todo o meu processo de valuation, de análise, de due diligence, eu vou incorporar o olhar ESG. Isso é uma das formas mais avançadas. E uma das que eu gosto muito também, que é o stakeholder engagement. Ou seja, eu vou participar do board e eu vou influenciar na tomada de decisão, porque eu tenho um bolso significativamente importante que eu posso entrar no boardroom e influenciar os atores. E, por fim, o produto. Então, se eu tenho essa cadeia toda, eu tenho que ter produtos, né, que transmitam para o mercado que eu estou fazendo um investimento com esse perfil. E aqui também tem um papel muito importante do órgão regulador, para que não seja qualquer produto que carregue esse tipo de rota. Por fim, então, eu trago o comprometimento das empresas, que eu posso passar por isso aqui mais rápido, até porque vocês vêm falando disso em todos os fóruns de vocês. Né? Então, em questões de governança, de operações, de éticas, né, para a gente alcançar um sonhar. Tá?
Essa é comparáveis, importante que é Felipe, teu som tá pifando. Felipe, fundamental. teu som tá Ah, pifando. é? É só Deixa para eu mim, ver. será? Tá Não, se para você todo pudesse, mundo. Não, tá me Não, eu dando. acho que é para todos, porque se você pudesse repetir um pouco, né, até para ficar, logo no último slide, né, para a gente poder registrar. Não quer tentar repetir esse último? vou tentar, só para terminar. Eu sei que nosso Foi horário só também no está estourando, eu estava. finalzinho. Não, mas tá ótimo. É só porque acho que é o fechamento, é o link, né? Acho que as pessoas vão reconhecer Tá. muito aquilo, né, que nós já vínhamos É, falando. esses padrões, então, que você está discutindo, sobre os padrões de governança, onde eu estou falando aqui como forma muito importante o envolvimento da liderança, como é que isso entra na estratégia da empresa, nas operações da empresa, ou seja, como é que eu linko essa temática que está vindo da liderança com o negócio em si, e como é que depois eu gerencio os riscos ter que incorporar isso na minha cadeia de valor do meu negócio, como, por exemplo, mudanças climáticas, reputação, imagem, disponibilidade de recursos naturais, né, por exemplo, indústria siderúrgica, né, que tem uma questão muito importante no clima, mas também tem como um ponto central a captação de água, né, uma indústria que consome muita água. Então, esses aspectos todos têm que entrar na análise de risco da empresa, né? O que acontece se faltar um recurso desse? O que acontece se uma nova regulação entrar? Então, o gerenciamento de risco, tudo isso que vocês estão falando entra de forma muito importante na comunicação com esses futuros atores. E, por fim, a tão sonhada convergência de mercado, que é como é que eu padronizo isso e torno as informações mais fáceis de serem digeridas entre os atores. Pessoal, isso era o que eu tinha. Eu até me estendi um pouco mais do que eu queria, né, para que a gente pudesse ter tempo mais de diálogo. Eu acho que posso passar para alguns pontos aqui, se a gente tiver tempo também, que Felipe, acho que você travou de novo. O finalzinho. Ainda bem que foi só no finalzinho. O som travou. Felipe, assim, brilhante, assim, eu não sei, acho que se o pessoal quiser comentar, né, falar um pouco, porque você traz exatamente desde assim, ou seja, sobre tudo que nós estamos falando aí, né, digamos, que nas outras 9 aulas, o porquê, né, o porquê que tem esse movimento, porquê que, né, que temos aí recursos disponíveis, que tipo de recursos disponíveis, né? Tudo que está por trás, ou seja, né? O porquê que as empresas estão tão também preocupadas com foco, né? Uma crença minha, né? Que tem as que estão por propósito, claro, né? No seu âmago, tal, mas né? Eu diria que o Felipe caiu, né, pessoal? Mas ele vai entrar de novo, Eu acho assim, né, porque ele mostra bem, né, o que o dono do capital, né, ou seja, os interesses, né? E de novo, assim, acho que né, mas que a minha grande angústia, né, porque notem que ele traz aquela informação, né, de que, por exemplo, mas eu li também, acho que foi no estudo do próprio BNDES, porque o BNDES ele tem, não, o BNDES não, a CVM tem 2 livrinhos, tem 2 books, né, que falam sobre finanças sustentáveis. Eu acho que é CVM Educa, alguma coisa assim, tá? Mas eu estou devendo ainda, né, aquele drive com os documentos, né? Mas assim, porque nesses documentos fala, né, sobre finanças sustentáveis, e tal. Então fala, Felipe, estava aqui comentando da minha angústia. Você está me perdi escutando? Perdi. a Não, mas não tem. internet. Eu estou Então, roteado no acho que já. celular, eu perdi a internet. Mas era capaz de já estar para cair, e por isso que estava É, com o sinal ruim. Mas é, assim, Felipe, eu acho assim que para quem, né, mas nós que temos conversado bastante sobre o tema, acho que você trouxe exatamente o porquê, né? O porquê das empresas também, acho que em sua maior o que faz as empresas estarem atrás, né?
de se dedicarem ao tema. É claro que tem aquelas que têm o propósito acima de tudo, mas que, né, acho que nós todos sabemos que não, né, que não é a maioria, né? Então acho que tanto que, né, que diversas falas, né, que trazem isso, o porquê desse boom SG, o porquê dessa preocupação SG, né? Tínhamos já uma evolução aí, mas só do próprio capitalismo, né? Mas temos um novo capitalismo, temos, mas também temos toda uma nova mentalidade, uma nova preocupação, né? Mas todos esses filtros agora SG dos donos do capital. E a angústia ali, né? Porque eu ia falar isso agora, né? Você quando fala, né? A tua fala que você, temos vários estudos, né? Vários estudos que é onde se pesa, né? Se é retorno positivo, se é retorno negativo, né? E que se chega à conclusão de que o retorno ou é nulo, mas só que ou é positivo, né? E aí vem a angústia das empresas, que aí volta naquela conversa da nossa última aula lá sobre relato integrado, sobre como a gente fala em geração de valor, é como quantificar isso de fato, né, Felipe? Eu acho que esse é o grande desafio, não só das empresas que querem poder falar sobre isso, né, que querem poder demonstrar, né, por mais que eu veja, né, também pessoas, né, mas existem, né, várias opiniões, várias vertentes para tudo. É porque eu vejo gente que fala assim, não, mas quem está preocupado de fato com a sustentabilidade não pode estar preocupado com a valoração, né, com a medição do ganho ou do valor gerado. E tem todo um outro lado que fala, não, sim, mas essa é a grande preocupação, né, de como você demonstrar, como você quantificar isso. Né? E no teu último slide, né, que ele traz ali, né, exatamente, eu olho ali, né, e vejo exatamente a nova proposta aí, né, que está naquela consulta pública, né, que nós falamos do ISSB, né, do que deve ser demonstrado, o que as empresas devem apresentar, ou seja, não foge do padrão de sempre, ou seja, governança, né, estratégia, né, como você conduz a gestão, tal, e tem as métricas no final. Então, como você mede, como você de fato demonstra, né, o valor gerado? Eu acho que essa é a grande cereja do bolo, né, mas para mim que trabalho, mas que empresa com um tema, né, surge sempre essa angústia, né? É porque a gente mesmo quer ver, quer poder apresentar, poxa, né, mas só que eu investi X milhões ao longo do ano e qual que é o retorno que eu tenho? Para a empresa, é porque até no meu retorno eu consigo ter várias visões. Qual que é o retorno para a empresa, qual que é o retorno para o Estado, qual que é o retorno para o próprio stakeholder. Né? A gente tem como medir isso. Né? Mas eu acho assim, mas aqui isso me fascina. Né? Pode ser que nem... Eu vou Diga, colocar um Felipe. pouco da minha perspectiva, Regiane, do que eu acabei passando aí ao longo dos anos. Eu acho que isso tudo é muito relevante, mas talvez a gente não esteja preparado para isso. E não em ponto de vista metodológico, mas do ponto de vista cultural. Eu acho que a gente está no momento em que é mais importante você fazer a conexão dos indicadores com o centro do seu modelo de negócio. Estabelecer essa relação entre os indicadores socioambientais, por que precificação de carbono é importante numa indústria de petróleo? Né? O que acontece se tivesse mercado regulado? Né? Agora, vários setores vão ter que se organizar para estabelecer suas metas, de acordo com o decreto que saiu na semana passada, para dar as bases para um mercado de carbono. Então, o que isso tem a ver com o meu negócio? Então, criar essa conexão, ela é muito importante. E então, eu coloco isso como algo positivo, tá? Que eu não vejo como, não estamos prontos. Não, é um caminho que a gente está, e realmente essa conexão do que é mais importante e como é que isso impacta o modelo de negócio, isso é muito importante. Tem outro movimento que eu acho que também é muito importante que está surgindo, que é o da taxonomia. A taxonomia ela vai simplificar uma enormidade essa discussão toda dos padrões, dos frameworks, de transparência. Um tipo de negócio vai ser ou não vai ser encarado como um negócio sustentável. Então, a rotulagem vai ser muito mais simples. Pensa isso do ponto de vista do legislador, né, que está fazendo ali uma política pública, que está fazendo alguma proposição de mercado. Quando ele tem uma clareza do que realmente ele pode legislar a favor ou contra, isso facilita uma enormidade, né, de ações possíveis. Né? Muitas políticas públicas da qual eu participei, né, da elaboração de processo de audiência pública, a própria entidade governamental falava isso. Cara, não posso
falar que é apenas um negócio de impacto e ter uma definição tão ampla como essa. Tem que ter critérios. Então, isso vai realmente, eu acho que, agir muito a favor. E, por fim, né, o que você falou, poxa, não são todas as empresas, né, que realmente estão agindo assim pela intencionalidade, pela parte positiva. Eu vejo o copo bastante positivo e bastante cheio nesse sentido. Né? Porque, como eu estou falando de todas essas relações da cadeia de valor, sempre teve alguém com uma perspectiva positiva que está puxando isso na cadeia como um todo. Seja o investidor, seja o gestor, seja o regulador, seja o governo, seja o banco multilateral, enfim. Tem sempre alguém que está carregando essa mensagem. Então, se a empresa não está fazendo, né, por vontade própria, o que é positivo para ela, vai vir de alguém, alguma outra ação positiva de algum outro lugar. Né? Eu vejo essa perspectiva Isso eu também positiva. acredito, Felipe. Eu acho que é assim um caminho sem volta já, né? Até porque as pessoas cada vez mais percebem que tem a ver muito com uma gestão, né? Com uma excelência de gestão, né? Faz parte, né, do negócio, não tem como dissociar mais, né? Eu acho que foi uma luta, acho que há alguns anos atrás, e agora acho que a gente está caminhando, acho que, né, mas só que para um caminho sem volta, né, que você falou, né? Por mais que a empresa, né, digamos, não queira, mas ela vai ter que se adaptar, né? A gente vai até promover agora, acho que assim, dando um spoiler, acho que no IBRE, Abraço, a gente está pensando em fazer algo sobre o papel do regulador, né? Como que isso está avançando, porque você já trouxe vários exemplos hoje aqui, né? CVM, SEC, ou seja, como isso está avançando, né? Por exemplo, assim, mas Eu eu acho, já... Diego. de maneira simples, eu vejo assim, porque muita gente fala o que tem que ser incluído na análise, né? Eu acho que às vezes até uma outra perspectiva. Não era o que você deve incluir, era o que você não estava olhando. É bem diferente. Não é que tem que ser incluído, as coisas estão acontecendo, Exatamente. as externalidades elas estão É aí. isso. Você está num contexto de desigualdade social que você não pode negar. Então não é questão de inclusão, é questão de parar de negligenciar. É isso. É isso. Assim, Felipe, de novo, né? Assim, mas eu já fui da regulação, né? Há muitos anos atrás, né? Mas eu sempre entendi, né? Acho que a regulação, acho que como um propulsor, sabe? Mas só tem gente que não gosta, né? Do regulador, o papel do regulador. Mas eu, assim, na minha caminhada, aí eu só vi pontos positivos, né? Nem todos, mas assim, acho que muito ponto positivo para fomentar várias agendas, eficiência energética, P&D, tá? Acho que coisas que se não fosse o regulador lá atrás a gente não teria caminhado tanto, entendeu? Eu também acho isso. Eu acho que o Brasil tem um bom arcabouço regulatório, E, frente e, aos o, e assim, outros países. mas eu também tenho, mas só que eu também tenho um sentimento qual? Mas só que o regulador, né, mas ele é mais impositivo quando as empresas ainda estão naquele sentido embrionário ali do tema. E que ao passar dos anos, quando, né, se o tema for se desenvolvendo, for ganhando vida própria, né, mas só o próprio regulador ele se retira um pouco, né, porque já está caminhando, já está feito, né, acho que as pessoas já Isso, estão isso. entendendo o benefício daquilo, entendeu? Assim, eu vejo muito, mas só que muito isso no setor elétrico, entendeu? Então, tá? E assim, pessoal, que Eu vejo tal? Mas só parecido que mais também. alguma pergunta, Felipe? Mais alguma colocação? Eu acho que foi uma aula magna, né? Que a gente fala assim, quando traz o todo, né? Surgem, dá para tirarmos vários pedaços né? E, e, e irmos trabalhando, detalhando, né? Oi, Ana, diga. Ana Cláudia, quer É. falar? Uhum. Bom, primeiro te parabenizar, Felipe, excelente a tua apresentação, acho que fundamental, a Regiane traz para a gente a visão da empresa, né, de uma forma muito profunda, e essa visão do investidor ajuda a gente a olhar por uma outra perspectiva que eu acho muito bacana. Parabéns pela apresentação. Eu queria Obrigado. ouvir um pouquinho de você, você falou ali no decorrer da tua apresentação na questão dos riscos climáticos, né? Eu acho que esse é talvez o ponto mais sensível hoje para a análise do investidor em termos de avaliação de risco, porque os riscos ambientais eles já vinham sendo tratados, né, dentro da questão regulatória, do uso de recursos, mas acho que talvez o ponto mais sensível hoje seja essa questão
do risco climático. Aí, essa avaliação que vocês fazem, obviamente, ela parte da análise dos riscos físicos, dos riscos de transição e dos riscos de litigância, acredito eu, né? E como é que vocês estão enxergando hoje esse avanço da litigância climática, né, que a gente tem visto, né, casos internacionais importantes, e aqui no Brasil também existe o início de um movimento que eu acho que a gente tem que ficar alerta, que é exatamente um ativismo, né, mais acirrado aí por parte de investidores, em alinhamento aí com outras instituições, voltado para essa perspectiva. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Eu acho que entrando na pauta regulatória, eu acho que é algo natural que aconteça. Só que eu acho que a gente ainda não está com um arcabouço regulatório suficiente para tirar conclusões em cima desses processos de litigância. Então, eles são, como você mesmo disse, é um início de processo, né, mais ativo, não vou dizer de ativistas, né, não sei qualificar isso, mas eu acho que é uma decorrência natural, e eu acho que é aí que impacta realmente o bolso da empresa. Então, muitos desses movimentos mesmo são feitos de maneira proposital e, às vezes, conscientemente desconexos de uma realidade ou de uma racionalidade, mas para provocar que isso pode acontecer, né? Esse impacto no bolso das empresas. Acho que são as primeiras demonstrações. Eu gosto dessas demonstrações que elas são feitas de uma forma coerente, com bases legais e argumentadas com bases, né, jurídicas que realmente possam ser amplamente sustentadas. No direito internacional, que é um campo que eu não conheço muito bem, eu tenho que lhe dizer, né, esse processo está começando agora. Então, eu acho que a gente ainda está no momento cedo assim, para falar do do quanto que isso é importante para o momento. Mas uma coisa eu não tenho dúvida, isso vai acontecer cada vez mais. Com a formação do arcabouço regulatório, ele vai vir. Uhum. Hoje a perspectiva acaba ficando muito mais a questão de transparência e divulgação de dados perante, entre aspas, mercado e até consumidor, né, também. Sim, mais essa sim. perspectiva mesmo, né? Mas obrigada. Por nada. Lobo, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Ana Cláudia. Tudo bem? Eu só queria chamar a atenção para uma coisa, né? Essa ideia de que vai doer no bolso das empresas, né? Não vai doer no bolso das empresas, vai doer no nosso, entendeu? De duas formas, não só em termos de, por exemplo, hoje a Inglaterra acabou de criar um imposto aumentar o imposto de renda sobre as grandes oil companies, né? Tudo bem, o acionista pode absorver isso sem problema, mas o que acontece é o seguinte, o arcabouço e o volume de demandas que estão sendo criadas, Felipe, eu acho que o que vai acontecer é o pior dos mundos, que no final das contas você tem um balanço aí entre novos negócios e antigos negócios, né? Vamos ver a questão do emprego, né? Então, vamos ver, no final, né, se tudo que está sendo feito vai gerar mais ou menos emprego. Eu desconfio que vai gerar menos, mas tudo bem, entendeu? Menos emprego é menos arrecadação, é menos atividade, entendeu? E é mais dívida, porque a sociedade vai continuar demandando tudo que demanda hoje, né? Então, vamos ver o que esse volume, né? Porque não é nem a questão do arcabouço, entendeu, Felipe? É o volume, a velocidade com que está sendo feito, entendeu? Do T0, como você falou, a gente pode não estar preparado, entendeu? Mas a questão do preço interno de carbono, que é a base para o mercado de carbono, né? Quando você vai gerar demanda para o mercado de crédito de carbono, né? Quando você tiver... As pessoas ainda nunca... A dificuldade que eu tenho de explicar o que é preço interno de carbono desde 2018 é gigantesca, né? É uma conta simples, né? É CAPEX sobre a captura, né? O CAPEX adicional, que seja de Greenfield ou Brownfield, sobre a captura, né? Então, é o seguinte, se isso for maior do que eu posso comprar um crédito, eu não vou comprar o crédito. Aí você tributa e, obviamente, você modifica isso pela tributação, né? Faz sentido, né? Então, é o seguinte, concordo com você com a questão do arcabouço, mas o que está me preocupando, o que vem me preocupando, é a velocidade com que as pessoas agora estão impondo esse processo, entendeu? E isso eu acho que no final das contas, Felipe, é um desestímulo ao investimento e ao desenvolvimento da atividade, entendeu? Mas tudo bem, vamos em frente, vamos
coletar escopo 3 lá e mandar a SEC fazer o escopo 3, que aí ninguém mais vai fazer nada, né? Então, tudo bem, beleza, vamos nessa. Obrigado pela provocação. Eu acho que elas são sempre muito importantes. Vou falar sobre alguns tópicos aqui. Primeiro, a da velocidade. Lobo, eu entendo achar que a velocidade está aumentando, porque realmente, mais recentemente, algumas coisas estão ficando mais concretas, mas esse diálogo é longo, né, para quem está acompanhando todas as COPs acontecendo, desde lá de trás, os discursos vazios que saíam desses encontros de Eco 92, Desculpa, eu não quero falar que não foi importante, né? Rio+20, saíram coisas importantes dali. Mas a coisa demora para avançar, eu não vejo com essa velocidade que você está colocando. E eu acho uma coisa que, eu concordando com você, uma coisa que é muito importante é a maturidade. Então, por exemplo, o decreto que saiu na semana passada, ele foi bastante amplo na questão de mudanças climáticas. Ele trouxe as bases e os setores que vão ter que definir suas metas. E eu não vejo um problema em fazer com que isso aconteça ao longo do tempo. O que eu vejo problema é em não deixar as coisas claras, né? Se eu criar um compromisso de longo prazo e ficar atrás das outras nações, eu posso ter vários julgamentos em cima disso, mas as coisas têm que estar claras. O que vai ser feito, em que velocidade vai ser feita, por qual setor, em que condições. Se vai ser escopo 1, 2 ou 3, quem está preparado, não está preparado, cada setor vai ter que olhar para si e falar o que nós vamos fazer. Então, são os comprometimentos que eu acho que são importantes que terem uma clareza. Por fim, só para pensar aqui um pouco com você, uma coisa que eu sempre penso, tá? É claro que a gente também entra em conflito o tempo todo sobre esses desencadeamentos que podem ocorrer com isso tudo. Uma coisa que eu penso muito é sobre a ilusão do controle, tá? Que a gente acha que a gente tem. Então, que com essa legislação eu vou provocar isso de positivo. Eu vou trazer aqui alguns exemplos assim que eu sei que são cabulosos, tá? Mas a quimioterapia, ela surgiu do gás mostarda de guerra, onde foram percebidos, né, o impacto que isso tinha nas células brancas, e daí começaram a surgir tratamento de quimioterapia. Não quero nem falar que quimioterapia é bom, né? Mas não era previsto, né? O CERN, o acelerador de partícula, foi o que gerou o PET scan, onde faz, né, análise de imagem que né, você consegue antecipar vários tipos de doenças e consegue tratar com uma efetividade. Não tinha nem mínima noção, né? As bases da internet surgiram no CERN também, né? E teve uma disputa entre os Estados Unidos e a Europa, né, tinha um super acelerador no Texas que ia ser construído, e o outro da Europa, o pessoal do Texas falou, olha, nós não queremos aqui porque não está claro quais são os impactos positivos disso. É muito dinheiro investido para algo que não está claro de retorno. E eles decidiram não fazer. Ele começou a ser construído e foi parado. E isso foi feito na Europa e até hoje a gente vê desdobramentos incríveis de resultados positivos que vêm desse tipo de tecnologia. Isso eu estou dando alguns exemplos, né? Você pode ir para diversas indústrias que você vai pegar desses exemplos. Então, uma coisa que eu acho que é um assunto difícil de ser debatido, esse, sabe, Lobo? Eu acho que você tem razão. E a gente tem uma ilusão de controle, de entender como é que as coisas podem acontecer. Agora, uma coisa que eu sou muito... Tem bastante um olhar positivo, até por vindo de uma indústria de startup. Né? As coisas têm que ser feitas de maneira muito pensadas, mas elas também têm que vir a público para a gente testar e conseguir retroceder, se alguma coisa não der certo. Né? Mas a gente tem que tentar, nas melhores das intenções, fazer os aspectos positivos, observar e tentar mitigar aqueles que se tornarem, né, na sua cadeia de valor, aspectos negativos. Deixa eu só falar o seguinte, deixa eu só refrasear a questão da velocidade, né? Felipe, a gente saiu, eu concordo com você, mas só para deixar claro, né? A gente saiu de um processo voluntário para um processo impositivo regulatório. É essa velocidade que mudou, tá? Isso causa, você sabe muito bem, isso causa impacto. A mudança, no outro dia, Regina, eu tive o prazer de ser convidado pedir ao Carrasco me botou numa palestra que ele estava dando sobre cultura, né? Então é o seguinte, você sabe a diferença, a dificuldade que você faz, você muda essa chave, né? Do voluntário para o impositivo, né?
regulatório, e como é que isso vai demorar muito tempo, que é o que você fala da maturidade, para você ter a cultura desse tipo de coisa. Isso é um processo que vai demorar muito, né? E as pessoas estão esperando respostas de curto prazo. Tá? Com relação à questão regulatória, você falou que usou as inovações como exemplo, eu só queria dizer uma coisa, né? Eu, desde o começo, eu sempre achei, e continuo achando, e continuarei advogando o seguinte: eu acho que essa questão do mercado de carbono, eu já falei isso lá atrás, essa questão do mercado de carbono, a questão da precificação interna de carbono, eu acho que esse é o incentivo que o setor produtivo precisa, né? Eu sou a favor da taxação, sou a favor da tributação, porque eu acho que isso vai gerar o processo em cadeia mais do que a gente... Falando em questão de clima, tá? Não questões sociais, mas eu acho que isso geraria, né, a obrigatoriedade da formação ou da formatação para fins tributários da precificação interna de carbono, escopo 1, entendeu? Eu acho que seria mais efetivo do que muita coisa que está sendo feita, entendeu, Felipe? Eu acho que esse gera um incentivo real, que esse sim vai fazer com que tenha o custo no acionista, entendeu? Ele vai começar a pesar o capex dele, o que tipo de capex que eu vou fazer para fugir dessa tributação, porque é sempre assim. Você sabe muito bem, independente, né, a cultura empresarial é essa, né? O cara quer fugir da tributação, né? Então, assim, eu acho que esse seria o melhor incentivo. Isso que eu estou te falando, eu sempre achei e vou continuar advogando, porque muita coisa do escopo regulatório que está sendo feita, tá, Ana Cláudia? Assim, não desmerecendo, mas eu acho que esse é o incentivo correto, entendeu? É através do retorno. E, obviamente, como sempre, incentivo fiscal e tributação você faz, né? Como liberal que eu sou, você faz com que direcione esse tipo de tomada de decisão, entendeu? Lobo, só uma pequena contribuição. Obrigado novamente pela provocação. Adoro as provocações que chegam. O primeiro ponto, né, sobre a velocidade. Eu acho que o mercado ele deu uma sacudida, né, com o decreto, mas eu vejo assim que isso vai demorar muito para acontecer ainda. O decreto ele basicamente ele coloca as bases, né? E tem um artigo muito bom do Felipe Bittencourt da Way Carbon que coloca ali de tudo que vai acontecer, né, dos próximos anos. Ele coloca Desculpa, assim, a gente Felipe. vai chegar até 2025. Oi, Felipe, desculpa, diga. mas eu não estou me referindo, perdão, mais uma vez, eu acho que foi falta de eu me colocar da maneira correta, entendeu? Eu não estou me referindo ao decreto, né? Eu estou me referindo a esse movimento da SEC, entendeu? Que, obviamente, é daquela Tá. organização das comissões de valores imobiliários, está vindo de cima para baixo, entendeu? Sim. Na questão do ISB e da questão de tratar o dado de sustentabilidade Entendi. como um dado contábil, entendeu? Então, assim, eu acho que é Entendi. esse shift, entendeu? Tá? Com relação a isso, né? Não sobre a questão do mercado de carbono, tá? Perdão. Só queria é porque eu acho que eu me coloquei de forma equivocada para você. Entendeu? Não, mas isso aqui é sobre as novas entendi. exigências, né? De SEC, FRS, essas coisas. É sobre isso que o Lobo está falando. Dos Até critérios, para né? para colocar um Porque ponto vão ser assim para que agora, né? É isso, na verdade. Porque isso tudo é para é, entrar agora. eu vou colocar um ponto que então vai para esse ponto que eu concordo com você. Assim, eu não sei se eu vou falar da velocidade, mas eu acho todas essas informações, a quantidade de informações, tudo que tem que ser levantado, muito custoso, muito espinhoso, tá? E eu acho uma pena que a gente não tenha avançado no campo da taxonomia antes, tá? Porque eu acho que poderia simplificar uma enormidade isso. E, inclusive, poderia ter simplificado esse campo do que você falou, que eu acredito também, do incentivo. E, como eu falei, eu já participei de diversas discussões onde isso não avançou porque não havia uma taxonomia comum, né? Tentaram se passar diversos projetos de lei para incentivos fiscais para condicionantes socioambientais. Isso nunca foi para frente porque nunca ficou claro o que ia entrar, o que não ia entrar. Porque você sabe que a imaginação do ser humano é bastante criativa, né? E aproveitar essas brechas, né, para pegar várias outras oportunidades que não necessariamente têm a ver com esse tipo de projeto. Então, eu acho uma pena realmente, eu concordo contigo, a gente não conseguiu avançar pelo lado do incentivo, e na minha opinião, muito porque o campo da taxonomia não avançou na frente. Eu concordo plenamente com você. Pode falar, Walter, por favor. Não estou escutando o Walter, está no mudo. Está no mudo. Você está no mudo, Pronto. Walter. Ainda está no mudo.
Mudou ainda. Ainda tá. Pronto, bom dia, bom dia. Bom dia, Walter. Gente, bom dia. Enfim, quem não me conhece, sou o Walter, sou advogado na área ambiental e sou amigo da Ana Cláudia. E ela me convidou aqui, obrigado por poder participar. Só dar um rápido comentário, um pouco na linha aqui do que o Zé Doc está falando, que é uma preocupação que eu tenho bastante, eu sempre compartilho isso com a Ana Cláudia, que é na linha dessa questão de imposição. Realmente eu acho complicado, não só pelo mercado, mas me assusta bastante a imposição pelos legisladores. E vocês, enfim, não sei se vocês acompanham, mas tem alguns projetos de lei, como você estava falando, Felipe, tem um projeto de lei antigo que fala de conformidade ambiental, que vem na linha do compliance, etc. E que eu acho que logo mais é capaz de transformar na conformidade ESG, algo assim. E eu acho muito complicado, quer dizer, eu acho fantástico que o ESG venha sendo consolidado, né, desde esses conceitos históricos, aí, desde princípios do Equador, etc., todo esse histórico que vocês fizeram, que isso venha sendo consolidado efetivamente por mecanismos de mercado. Uhum. Se eu jogo isso como uma imposição legal, a ponto de falar, olha, ou você tem um selo, como eu tinha lá atrás, sei lá, um selo ISO 14001 ou algo do gênero. Então, ou você tem um selo ESG, ou você não renova a sua licença de operação, por exemplo, né? E aí, a hora que eu vou para o mercado, seja CVM, seja lá quem for, eu levanto a ficha da empresa e falo, você tem aqui um auto de infração. Eu, na semana passada, fui demandado por uma empresa que falou, Senise, o Banco do Brasil, se não me engano, está negando uma operação para a gente que vai paralisar a empresa. Eu falei, mas por quê? Porque eles foram levantar a ficha e existia um auto de infração ambiental imposto pelo IBAMA. Era um auto de infração absolutamente simples, por falta de um documento. É um registro que você faz. A Ana conhece isso, o Cadastro Técnico Federal de Atividades Poluidoras. É algo que você tem que renovar a cada 2 anos. Tal. Então, assim, problemas práticos, poluição, etc., zero. Mesmo que tivesse algum problema, quer dizer, você está... É um auto de infração que pode estar sendo julgado, está numa defesa. Então, como é que você paralisa? Então, o que acontece? O pessoal começa a fazer um checklist de compliance, ESG, etc., e põe a meninada para avaliar, falam, opa, autoinfração, bloqueia. E fora isso, você tem todos os movimentos que a gente conhece, infelizmente, muito bem, que começa a aparecer um monte de gente com certificadoras, seladoras, etc., e além das arbitrariedades que vêm, pressões por órgãos de fiscalização, corrupção em cima disso, tal. Então, tem que ter que o mercado realmente ganhe cada vez mais força nisso. Eu entendo bem, embora seja completamente leigo nessa matéria, mas aqui o que o Zé Doc Lugo está falando, quer dizer, eu acho que é importante, quer dizer, esse caráter de imposição, né? E eu acho que mais grave do que a imposição pelo mercado é segurar a onda para que não venha uma imposição legislativa, porque aí isso, de fato, se perde de vez, né? É um pouco essa minha impressão. Felipe, antes de você responder, eu queria colocar uma coisa aqui, né? Você falou sobre investidores, você fez o quadro de investidores, né? Assim, o Walter, olha só, assim, eu estava numa gestora em 2017, 2018 que estava envolvida com governança e depois passou a ser envolvida em ESG, né? Então depois, quando eu saí de lá, eu tive conversando com alguns lugares, né, Felipe? O que acontece? A motivação, o ativismo que hoje está sendo agressivo, eu botei uma matéria aí do Bloomberg Law para vocês, tá? Que eu acho que o ativismo está sendo utilizado de uma maneira errada, né, Felipe? O que a gente procurava, né? Eu não queria, por exemplo, comprar uma empresa top de ESG, né?
Eu queria comprar uma empresa que tinha potencial de melhorar, né? Quer dizer, que eu agrego valor. Então, eu quero ter a possibilidade de entrar nessa companhia como minoritário lá, 5%, 6%, 10%, o que quer que seja, e fazer um ativismo interno, Felipe, para que eu mude a gestão no sentido da melhora, né? Entendeu? E eu gero valor, né? Isso, para quem, a Regiane e outros aqui, é o seguinte: isso refletiria, Felipe, diretamente no múltiplo que a empresa estaria sendo tradada no mercado aberto, entendeu? Então, assim, o que eu acho é que, o Walter, é que a figura do investidor está sendo usada de uma maneira equivocada, entendeu? Que é uma maneira agressiva, por exemplo, né? Como eu coloquei aí a matéria, né? Você ficar fazendo um ativismo para que a empresa, do jeito que ela está, ela faça um checklist, mais um checklist sobre direitos humanos. Então, na realidade, você começa no teu departamento talent, sei lá como é que é, você começa a selecionar não pelo talento, mas sim por outros requisitos, né? Quando, na realidade, a função inicial, Felipe, que eu me deparei há 5, 6 anos atrás, do investidor ativista, é o investidor que entra na companhia e gera a mudança, entendeu? E, normalmente, você não... Eu vou dizer aqui, Regiane, você não adianta entrar na End, entendeu? E querer fazer ativismo de mudança, porque a empresa está num nível gigantesco, entendeu? Você tem um nível de ESG lá dentro enorme. O que você vai mudar ali? Não, tudo bem, você pode ter um ajuste fino, mas você tem que pegar uma companhia, entendeu? Onde ela não tem essa cultura, entendeu? E você mudar essa cultura. Esse era, Felipe, o interesse original lá atrás, entendeu? Que hoje, na minha cabeça, está sendo desvirtuado, entendeu? Mas, assim, é na linha do que o Walter falou, né? Quer dizer, você faz uma ação voluntária, uma pressão do investidor, do acionista, para que a companhia mude, para que a companhia evolua e se adeque a determinadas práticas de sustentabilidade, tá? Desculpa, eu sei que você ia responder ao Walter, perdão ter feito essa parte. Não, tá tranquilo. Eu acho que não é nem uma resposta ao Walter, eu acho positiva o debate, eu só vou contribuir um pouco para o debate, eu acho que não é uma pergunta, mas essa sua preocupação que são os excessos, né, dos órgãos reguladores é algo que preocupa a todos. Isso existe mesmo, não é por conta das questões ambientais. Existe desde sempre, e isso haverá. É claro que a novo capítulo abre-se brechas para novos excessos, né? Isso é realmente lamentável. Trabalhei na Gerdau, né, muitos anos, 4 anos, isso era notório, a gente via isso acontecer o tempo todo, né? E não precisa trabalhar na empresa, basta você abrir, às vezes, jornais e analisar as notícias, às vezes, com um pouquinho mais de critério, que você vê que está tendo algum tipo de excesso. Não vamos ficar nem nomear aqui alguns órgãos que cometem excessos, que a gente sabe que eles existem. Agora, colocando um pouco em cima da provocação, né, do que eu não sei se eu te chamo de José Adoc ou te chamo de Lobo, mas eu gostei de chamar de Lobo. Para não chamar de Zé, que tá bom, tá tudo certo. Tá bom. Uma coisa que eu acho que ajuda muito no debate, né, quando você falou do ativismo, eu realmente não gosto, eu acho que a palavra própria é ativista, me gera um certo desconforto, tá? Como é que a gente consegue, por exemplo, lidar com os debates dentro do Lab? É levar sempre para a discussão técnica. O que realmente importa no fim, né, do ponto de vista de risco, em questão de mercado voluntário, do que você faz de equalização de empresas, do ponto de vista técnico, o que você consegue avançar a discussão para afastar qualquer cunho ideológico. E, na verdade, quando você fala como tomador de decisão, isso também é o que importa. Eu não vejo muito espaço para uma... Tem, tá? Ativismo no boardroom, né? Quando você está falando de ativismo socioambiental. Só que desde que seja feita com embasamento técnico bastante relevante. Então, eu acho que essa discussão técnica ela é muito importante para você conseguir fazer o ponto que você tocou, que é a de geração de valor. O que isso impacta no final do meu EBITDA? Por isso que eu estava falando com a Regiane quando a gente começou a conversa. Eu acho que mais importante do que o valuation, onde leva as condições socioambientais, por exemplo, vai ter um webinar da Natura, dia 31, 9 horas da manhã, onde eles vão apresentar a ferramenta deles de análise financeira, né, que eles colocam, acho que é Profit and Loss, e eles levam condições socioambientais. Eu estou curioso para ver, porque como a Regiane falou, a gente trabalha com isso desde
2011, e eu cheguei ao final da conclusão que isso é importante. Eu acho que é importante para algum tipo de tomada de decisão, às vezes mais na esfera pública, onde eu tenho uma análise de custo-benefício e consigo ver ali em questões de mecanismos de incentivos para onde que vale a pena ser apontado. Ainda assim, a gente sabe que o jogo, as forças políticas são mais fortes às vezes do que uma metodologia. Mas o mais importante é essa conexão de valor. O que eu tenho, né, de importância com o meu negócio e uma precificação de carbono? O que eu tenho realmente de importância do meu processo, com o processo de falta de captação de água que está acontecendo, ou salinização da água por aumento do nível do mar? O que isso impacta na qualidade do meu produto final? O que eu vou ter que colocar aqui de novos equipamentos para conseguir sanar isso? E o que eu teria que ver com o poder público, né, para conseguir fazer esse tratamento de água de uma forma mais efetiva? Então, quando você consegue criar essas relações, né, que impactam realmente no modelo de negócio, que eu acho que é onde você consegue avançar no discurso. Por isso que quando você fala ativismo, até a mim soa muito estranho. Eu falo, cara, eu também não tenho paciência para ativismo, não. Eu acho que quando a discussão avança no campo... Não estou discordando de você, não. Não, nós estamos concordando. Nós estamos concordando. Eu só estou te falando o seguinte, o gestor, o cara que está sentado lá no fundo, hoje, eu posso te garantir que não tem essa visão que você tem. Mas são os passos, né? Exatamente. Mas ele está muito mais preocupado com esse shift do voluntário para o regulatório. Ele está mais preocupado em cumprir, como o Walter falou, em cumprir uma tabela, ou o que quer que seja, entendeu? E ele está menos preocupado. Por isso que eu sempre defendi a questão do preço. Quando você vai para o preço interno de carbono, você traz essas discussões de qual capex que eu tenho que fazer, que foi o que você acabou de definir, né? Que tipo de capex eu tenho que levar minha companhia. E aí você pode ir para o board e pensar o seguinte, olha só, eu tenho esse capex aqui, né? A administração leva para o board, tem esse capex, então vamos seguir nessa direção. O board vai lá e fala, não, beleza, vamos com tudo. É por isso que eu não discordo de você, eu concordo completamente, mas hoje, por exemplo, dá uma lida nessa matéria que você vai ver o escopo, que não é nem... É o escopo da demanda, entendeu? Que os investidores estão levando para as AGOs americanas, entendeu? Estou falando o seguinte, Felipe, isso aqui, ano que vem as AGOs estão assim aqui, cara. Você podem ter certeza disso. Com esse nível de demanda que você está vendo hoje aqui, lá fora, entendeu? Isso está acontecendo na época, acontecendo todos. Eu estou acompanhando isso, e Ana Cláudia, eu subscrevi o Bloomberg Law, né? Eu não tenho Bloomberg, só tenho Bloomberg Law para poder acompanhar esse tipo de coisa, tá? Então, assim, entendeu? Porque eu estou vendo... Eu estou notando aqui... Vamos trocando figurinha, então, Zé. Você entendeu? Eu vou até propor... de repente, que tal a gente, né? Acho que se a Ana Cláudia... A Regiane foi reclamar comigo no privado que eu estava calado. Ele está tão calado, Lobo. Não, mas é isso. Lobo, quando você não traz os seus pontos, você não tem ideia de como você enriquece o nosso debate. Eu crio aqui zumba, é isso. O debate é isso. Eu crio a bagunça, é isso, tá certo. Não, eu ia propor, de repente, a gente, né, fazer um fórum aqui, Ana, Walter, né? Acho que, se vocês quiserem, acho que o espaço está aberto. Colega da área. Oi, Luciana, tudo bem? Luciana Morales também é da turma. Então, se vocês quiserem, a gente abre aqui uma quinta-feira para a gente debater isso, tá? Acho que, né, que vocês podem trazer também, né? E a gente debate. Eu acho que é como uma, né? Mas é um espaço aberto para troca, pessoal, sabe? Eu acho que a gente já falou muito, né? A gente tem, mas só que temos as nossas aulas gravadas aí de 2021 com conceito, muitas falas. Eu acho que eu quero mais a gente debater, trocar, né? Porque só assim a gente caminha. Tá? Eu concordo, acho que com o Walter, ou seja, eu falei sobre a regulação, de novo, né? Acho que é o que o Felipe trouxe. Temos a regulação, ok, mas eu gosto de vários pontos, mas essa coisa, né, que você trouxe, que aí, né, que você abre margem, né, para vários outros pontos, para você ficar ali naquele detalhe, porque você tem outros interesses às vezes, né? Então, assim, isso tudo acontece de fato, tá? Então, se vocês quiserem, acho que, né, mas vamos falar aqui, acho que no privado, se quiser fazer semana que vem, a gente faz. Se quiser fazer, acho que mas só que na outra também. E da aula de hoje eu vejo assim, né? Mas acho que a gente pode falar, né, sobre regulação
E falar também, acho que muito sobre esses métodos existentes, assim, do próprio Profit and Loss, né? Acho que a Natura vai apresentar um novo, mas só que já tem no passado, temos vários métodos aí, né, que eu já vi, assim, mas só que ou de assets, né, que fazem avaliação de empresas, ou de empresas, né, que fazem avaliação sobre valor, sobre métricas. Essa apresentação da Vai ser, Natura? olha, eu coloquei aqui o link Você já no pôs? chat. dia Porque 31, você se 9 horas. inscreve. Boa. Tá todo mundo curioso. Obrigada. Vai assim, não sei se tem limite, porque eu conheço, assim, tem muita gente que vai assistir, né? Boa. Eu, Porque é o infelizmente, pulo não do vou gato. poder. Gente, porque é o pulo do gato? Porque eu, há um tempo atrás, acho que eu já até comentei isso aqui com vocês, né? Que eu estava aqui, né, fazendo, mas só com estudo para Light e tal. E aí eu fui, né, atrás de um conhecido que faz esse tipo de, né, de serviço. Aí eu falei, poxa, será que você pode me dar uma dica? Ah, olha, né, a minha empresa cobra tanto. Aí eu falei, ai, gente, que horror, que vergonha, assim. É porque, assim, é um trabalho que dá trabalho, né? Agora a gente, né, quem trabalha com isso quer saber, né? Acho que o professor Celso Leme, né, Felipe, né, que você citou, acho que é uma grande referência no tema também. E eu lembro que né, mas só que uma vez eu assisti, né, mas só uma palestra dele onde ele falava o seguinte: mas que as empresas ficam ansiosas, né, que para demonstrar a geração de valor, fazer conta, gente, comecem do básico, né? Se vocês começarem a fazer ali do básico, né, escolha alguns indicadores para pensar sobre, para fazer um case, vocês já vão estar no caminho e, né, isso vai sendo construído. Só que todo mundo você senta sabe e quer fazer tudo de tudo de uma vez só. Não, é por isso, Aí da Regiane, os bônus e as opções, desculpa, Felipe, são dados pelo valor mercado, né? Por ele listada, né? Então, se não gera valor, né, Felipe? Papel cai e você não recebe nada, né? Então, assim, vamos lá, né? Mas vamos continuar então, gente. Eu sei que o Felipe tem, mas tem horário, Felipe, perdão. Pode, Eu tenho, vamos nos encaminhar aqui para fechar. Felipe, a palavra é sua. não, eu vou fechar com o próprio início e uma provocação, tá, Regiane? Uhum. Colocar na ponta do lápis o valor monetário, tá? Eu acho que mais importante do que um valuation, que leva em consideração tudo isso, é a conexão de valor. São coisas diferentes. Uhum. A conexão de valor, ela é fundamental, tá? E a conexão de valor, ela é feita por pessoas. Uhum. As pessoas é que vão ter suas perspectivas do que é importante, que vão realmente entender o que alguma coisa impacta no modelo de negócios da companhia, seja do ponto de vista regulatório, seja do ponto de vista ambiental, seja de qualquer outro ponto de vista. Essa conexão de valor que ela é importante, né? Às vezes a gente perde-se um pouco no preciosismo dos indicadores, dos métodos, quando na verdade a questão é mais sutil e talvez até por causa disso até mesmo mais difícil. É muito mais fácil eu me segurar no método e no método de valuation do que realmente entender que eu vou ter que sentar na mesa e discutir o que realmente impacta com o tomador de decisão. Que é entender o nosso modelo de negócios, impactos, como tudo se fala, né? É mais simples, mas é mais difícil. É sutil. Entendi. É mais simples, mas é mais sutil. É o ponto de partida, né? Feito. É como aquele comecinho lá do novelo. Nossa. É mais fácil lidar com a planilha do que com o humano. É exatamente isso, dá trabalho, a planilha é mais fácil, eu ia ficar quieto muito aqui, mais fácil. a garotada vai na planilha, os planilheiros do mercado, né? Muito mais fácil. Gente, Felipe, tá bom, você quer encerrar? Obrigada, tá? Eu vou deixar você se despedir, então, do pessoal. Foi brilhante, Não, tá Felipe, bom, muito queria obrigada. agradecer, Não, é um prazer estar nesse fórum, eu venho acompanhando, né? Nunca consigo essa hora porque eu tenho uma filha muito nova, gente, então é difícil para mim, é a hora que eu estou cuidando dela para levar ela, enfim, para a escolinha dela. Então tenho sempre uma negociação para aproveitar esses outros horários aqui para a gente não deixar ninguém desfocado em casa. Então é bom estar aqui hoje com vocês. Eu venho acompanhando já esse fórum há algum tempo para dar o parabéns para a iniciativa da Regiane. Sempre bom estar trabalhando com ela e foi ótimo conversar com vocês. Adorei as provocações, Lobo. Gostei bastante. Espero que participe de outros e veja outras provocações também. Não, a única coisa que eu faço que eu participo aqui é da Regiane. O resto eu entro mudo e saio calado. Gente, obrigada mais uma vez. Bom dia, até quinta-feira que vem. E, Ana, eu vou então falar com você e ver se a gente faz semana que vem ou faz outro dia, tá bom? Para a gente se organizar. Bom, a gente combina, Regiane, tá bom? Tá bom? Eu estou no Telegram lá, se você quiser mandar mensagem. Tá A ótimo. gente vai falando.
Tá bom, então. Já mandei para os colegas Até mais, nossos gente. aqui o Telegram. Até mais, obrigado. Tudo de bom. Tchau, Obrigado, Valeu, gente. até mais. Obrigada. Bom Valeu, dia para até mais, vocês. tchau. Tchau, tchau. Bom Valeu. dia. Tchau. Valeu, tchau.